Fala galerinha, estamos de volta agora com o direito constitucional. Ei, presta atenção, muda a chave e agora a gente vai fazer 40 minutos, 50 minutos aqui de direito constitucional para a gente fechar o quê? O tema direitos políticos. Presta atenção no teu material aí, ó. Ei, aula passada terminamos aqui falando sobre as condições de elegibilidade. Foi ou não foi? Foi, professor. Capacidade eleitoral ativa. Turma, esse assunto ele vai cair na tua prova. Ele vai cair na tua prova, eu já vejo. Presta atenção aí na tela. Presta atenção, turma. Eu terminei a última aula falando sobre condições de elegibilidade. Lembra disso daqui, professor? Não lembra, professor? Pois relembre. Para se eleger no Brasil é necessário nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima. Turma, qual é a idade mínima? Presta atenção. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador e vice, 21 anos para deputado federal, deputado estadual e prefeito e 18 anos para vereador. Galera, fica ligado nisso daqui que isso vai cair na prova de vocês. Cara, agora a gente vai falar de inelegibilidade. Como assim, professor? Para ser eleito, a gente viu que são aquelas condições. A gente já viu quais são as condições para votar também, quando ele é obrigatório, quando o voto é facultativo. Agora a gente vai ver o que? Direitos políticos negativos, que são as inelegibilidades. Presta atenção, elas podem ser absolutas, impedem o cidadão de disputar qualquer mandato eletivo. Presta atenção, olha aqui o que diz o texto constitucional. Olha. São inelegíveis quem? Os inalistáveis e os analfabetos. Galera, é o seguinte, nós temos o grupo de inelegíveis e dentro do grupo de inelegíveis nós temos os inalistáveis. Presta atenção, quem é que são os inalistáveis? Estrangeiros e os conscritos. Olha aqui, ó. Estrangeiros e conscritos, eles são inalistáveis. Eles não podem se alistar como eleitores. Se eles não podem se alistar como eleitores, eles são o quê? Eles são inelegíveis. Eles são inelegíveis de maneira absoluta. Eles não podem se eleger para nenhum cargo. Só que nós temos também, presta atenção, olha, nós temos os analfabetos como inelegíveis. Olha. Então nós temos os inalistáveis, estrangeiros e conscritos e quem? Os analfabetos. Essas inelegibilidades elas são absolutas, perfeito? Absolutas. Os inelegíveis são os inalistáveis e os analfabetos. Pode parecer um pouco complicado, mas é só você decorar assim. Quem é que não pode se eleger no Brasil para nenhum cargo? Aquele que é analfabeto. Ele pode até votar, se ou não, ele tem capacidade eleitoral ativa, ele pode votar de maneira facultativa, mas ele não pode se eleger para nenhum cargo, perfeito? E também não pode se eleger para nenhum cargo aquele que não pode se alistar. Quem é que não pode se alistar? O estrangeiro e o conscrito. Tranquilo? Entendi, professor. E aí, ó, diz aqui, ó, inelegibilidade absoluta versus inelegibilidade relativa. Absoluta implica inelegibilidade para qualquer cargo político. Relativa, turma, olha aqui, ó, implica inelegibilidade apenas para certos cargos. É isso que vocês precisam saber. A inelegibilidade absoluta não pode se eleger para nenhum cargo. Inelegibilidade relativa, olha, só para certos cargos. Nós vimos agora a absoluta. Nós vamos ver a relativa e nós temos também a inelegibilidade, olha, reflexa. Como assim reflexa, professor? Olha aqui, ó. Reflexa direta atinge apenas o candidato ou reflexa indireta atinge familiares e cônjuges. Familiares e cônjuges. Presta atenção. Tanto que a gente tem algumas regrinhas aqui nos direitos políticos. Reeleição. Galera, isso daqui no dia a dia. Chefe do Poder Executivo, ele só pode se reeleger para um mandato subsequente. Os membros do Poder Legislativo, eles podem se reeleger de maneira indefinida. Tanto que você pode ver que tem deputados com 3 ou 4 mandatos, senadores com 3 ou 4 mandatos. Tem deputados até que têm 8 mandatos. Pode isso? Pode. Agora, o chefe do Poder Executivo, olha, presidente da República, governador de Estado e do Distrito Federal, prefeitos ou quem houver sucedido o substituto no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos apenas para um único período subsequente. Galera, aqui nós temos um tipo de inelegibilidade relativa de maneira o quê? Direta, sim ou não? Como assim, professor?
Porque o presidente da República, governador e prefeito, imagina que eu sou governador em primeiro mandato. Eu posso me reeleger para um segundo mandato? Posso. Só um período subsequente. Eu posso me eleger para um terceiro mandato? Não. Eu sou inelegível para este cargo de maneira direta. O quê? De maneira relativa, de maneira direta, para um terceiro mandato subsequente. E aí tem que saber isso daqui, galera. Só um mandato subsequente. Significa que é possível ter só 2 mandatos em sequência. Não significa, por exemplo, que eu não posso ter 3 mandatos. Só que eles não podem ser em sequência. Por exemplo, eu posso ter 2 mandatos de governador, de prefeito ou de presidente. E aí eu não posso me eleger para o terceiro subsequente. Mas passou um período, eu posso me eleger de novo para mais 2. Entenderam? Tranquilo, isso acontece demais, acontece demais. Segue aí, olha. Olha aqui, ó. Desincompatibilização do chefe do Poder Executivo. Isso daqui também é uma forma de inelegibilidade. Segue aqui, ó. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem, olha, renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Bora entender isso, turma? É o seguinte: deputado, senador, membro do Poder Legislativo não precisa renunciar se quiser concorrer a outro cargo ou ao mesmo cargo. Entenderam isso? Tranquilo. O chefe do Poder Executivo que está concorrendo à reeleição, ele também não precisa renunciar, ou seja, ele está concorrendo para o mesmo cargo. Agora, se o chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeitos forem concorrer a outro cargo, olha aqui, ó, outro cargo, aí ele tem que renunciar até 6 meses antes da eleição. Turma, por que isso? A ideia é não usar a máquina pública para influenciar na outra eleição. Acontece muito, por exemplo, com o governador. O governador está no segundo mandato e aí, como ele quer concorrer a outro cargo, ele precisa renunciar. A maioria dos governadores, eles querem ser o quê? Eles querem ser senadores, né? E aí eles renunciam, pô, isso acontece demais. Renuncia 6 meses antes para concorrer a outro cargo. Presta atenção, quando eu estou concorrendo à reeleição, eu sou governador. Estou concorrendo à reeleição, eu não preciso renunciar, eu me mantenho no cargo. Agora, se eu for concorrer a outro cargo, que não seja o mesmo cargo de governador, eu tenho que renunciar até 6 meses antes do pleito. Turma, tem que saber isso daqui, ó. Tem que saber isso, que isso cai demais. E aí nós temos a inelegibilidade reflexa. Está até escrito errado aí. Inelegibilidade reflexa. Olha aqui, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Grava isso daqui, ó. Até o 2º grau de quem? Por adoção do presidente da República, do governador, do Estado, do território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se titular de mandato eletivo. Galera, eu vou explicar isso para vocês. Assim, pega o chefe do Poder Executivo, governador, prefeito e presidente da República, vê onde ele está governando. E aí, onde ele está governando, quem for parente dele até 2º grau não pode se eleger no território do chefe do Poder Executivo. Ou seja, é uma inelegibilidade reflexa, reflete a inelegibilidade no parente do chefe do Poder Executivo. Olha aqui, ó. Tanto que nós temos aqui, ó, olha, parentes até o 2º grau, olha, do presidente são inelegíveis a qualquer cargo no país, porque o território que o presidente governa é o país todo. Aí não pode se eleger para cargo federal, nem cargo estadual, nem para cargo municipal. Governador, são inelegíveis para qualquer cargo no mesmo estado, ou seja, o cônjuge, parentes ou afins até 2º grau não pode se eleger para nenhum cargo estadual no território do governador. Por exemplo, deputado federal, senador pelo estado, deputado estadual, governador pelo estado, vereador, prefeito em qualquer município do estado. Agora, pode concorrer em outro estado, né? Outro estado pode, não pode concorrer no mesmo estado que o parente, que o governador seja governador. E prefeito, olha, quais são os parentes que são inelegíveis? Cônjuge, parentes ou afim até o 2º grau. São inelegíveis para qualquer cargo no mesmo município, ou seja, vereador e prefeito. O texto constitucional diz assim: tudo bem, não pode se eleger. Mas olha aqui, ó, olha aqui, ó. Diz bem aqui, ó,
e eu quero que vocês anotem isso, salvo se já titular de mandato letivo e candidato à reeleição. Como assim, professor? Imagina que eu já tenho mandato letivo de deputado, e aí a minha cônjuge se elegeu governadora, né? Quando ela vier à reeleição para governadora, eu já tenho um mandato. Então, eu posso concorrer? Posso concorrer. Agora, se eu não tivesse mandato, eu não poderia. Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Então, a inelegibilidade reflexa só vale para o chefe do Poder Executivo? Corretíssimo, galera. Corretíssimo. Só vale para o chefe do Poder Executivo. Os parentes do chefe do Poder Executivo, do prefeito, do governador e do presidente. Professor, se eu tiver um parente deputado, senador, eu posso me eleger? Pode, é livre. Membro do Poder Legislativo pode se eleger quantas vezes quiser, não reflete em parente nenhum. Agora, o chefe do Poder Executivo tem um problema. Ele só pode se eleger para um mandato subsequente, né? Ele, se quiser concorrer a outro cargo, ele tem que renunciar 6 meses antes, e os parentes dele até segundo grau não podem se eleger para nenhum cargo no território do chefe do Poder Executivo. Perfeito? Salvo se já titular de mandato eletivo. Tranquilo? Entendi, professor. E olha aqui, ó. Essa súmula vinculante vai cair na prova de vocês. Ó. O rompimento do vínculo conjugal durante o curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa ou reflexiva. Como assim, professor? Era muito comum, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, seja homem ou mulher, ser casado e no curso do mandato separar. E aí, como tinha separado, esse ex-cônjuge do governador, prefeito, queria concorrer. E aí o STF disse não, porra, porque o rompimento no meio do mandato não acaba com a inelegibilidade reflexa. A única coisa que acaba é o quê? Olha aqui, ó, só a morte do titular do mandato. Se o titular do mandato morreu, não tem jeito, rompeu o vínculo conjugal e aí pode concorrer, tranquilo? Olha aqui, ó. Presta atenção. Vocês que serão militares, tem que saber isso daqui, ó. Olha isso daqui, essa regra para o militar. Militar pode se alistar como eleitor? Pode, lógico. Isso é muito comum. E pode se eleger? Pode também. Olha aqui, ó. Militar é alistável e elegível, atendidas as seguintes condições. Só que presta atenção, tem condições para se alistar e para se eleger. Para se alistar, tudo bem, cumpre lá os requisitos da legislação. Só que presta atenção. Se ele for eleito, olha, se contar menos de 10 anos, ele deve se afastar da atividade. Entenderam? O militar que é alistável, qual é o militar que é alistável? O que não é conscrito, entenderam? O conscrito é o único militar que não é alistável. A gente viu isso, não foi? O conscrito ele não é alistável, ele é militar, mas ele não é alistável. Agora, o que não for conscrito, ele pode se alistar. Se ele for alistável, ele pode se eleger? Pode. Só que presta atenção, galera. Se tiver menos de 10 anos, ele tem que se afastar da atividade. Como assim, professor? Imagina que eu sou um oficial da Polícia Militar. Passei no concurso público e já tenho 5 anos de Polícia Militar. E aí eu quero concorrer ao mandato eletivo. Eu quero me eleger. Hein? Se eu concorrer ao mandato eletivo, eu tenho que me afastar da atividade. Professor, e se eu não ganhar a eleição, eu volto para o meu cargo? Já era, galera. Já era, se afastou de vez. É isso mesmo que acontece. Se você tiver menos de 10 anos como militar e for concorrer a um mandato eletivo, o que acontece? Você se afasta, olha, definitivamente para concorrer, olha, 10 anos, não volta em nenhuma hipótese. Isso aconteceu já, cara. Já vi isso acontecer na prática, já vi casos concretos. O militar ele tinha menos de 10 anos, concorreu à eleição, se afastou da atividade. Não se elegeu, ele queria voltar. O STF disse não volta. Por quê? Porque a Constituição ela é muito clara. Olha, olha aqui, está escrito aqui, ó. Se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se. Agora, se contar com mais de 10 anos de serviço militar, será agregado pela autoridade superior. Agregado é como se fosse um afastamento, né? Ele sai da atividade, mas ele fica ali agregado à autoridade superior, tipo um afastamento. Se ele for eleito, olha, automaticamente passará, olha, no ato da diplomação para inatividade. Se contar com mais de 10 anos, presta atenção, fica na condição de agregado para concorrer. Entenderam? E aí, professor, se ele não for eleito, ele retorna. Tranquilo? Se ele for eleito, na hora que ele for diplomado, olha, se perder voto,
Na hora que ele for diplomado, ele passa para inatividade. Tranquilo? E aí você pensa assim, cara, você tem que ser militar, quer concorrer, tem que ter mais de 10 anos, para não perder. Depois não volta. Tranquilo? Tranquilo, professor, entendi. Presta atenção, olha. Tanto que eu resumo aqui, olha. O militares, aquele que é alistável, ele é elegível. Menos de 10 anos, ele deve se afastar da atividade, galera. Ele se afasta. Quer concorrer, bicho? Vai-te embora, é assim que fala. Se contar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade e passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade, se ele for eleito. Tem que saber isso, tem que saber. Olha aqui o que diz o parágrafo 9º. Diz assim, ó, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Inclusive, a gente já tem isso daí, a gente tem a ficha limpa, lei da ficha limpa, que é uma lei complementar que traz outros casos de inelegibilidade. A Constituição cita uns, não cita? A lei complementar vai trazer outros casos. Como é que isso vai cair em prova, galera? A prova vai dizer assim, a Constituição cita todos os casos de inelegibilidade? Não. Ou seja, a própria lei vai trazer, lei complementar vai trazer outros casos. Por exemplo, um dos casos que não pode se eleger é quando você é condenado por um tribunal colegiado, né? Tribunal colegiado. É a lei da ficha limpa, né? Inclusive ela foi mudada no dia desse. Prazos para cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade, legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, o abuso do exercício da função, cargo e emprego na administração direta e indireta. Beleza. O que você tem que saber é que a lei complementar, que é a lei da ficha limpa, ela traz outros casos de inelegibilidade, isso é de direito eleitoral. Presta atenção. Olha aqui, ó. Para a gente resumir, as inelegibilidades, elas podem ser o quê? Absolutas, e aí nós temos os inelegíveis, que são os inalistáveis, e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Conscritos e estrangeiros. E aí nós temos a inelegibilidade relativa. Para a reeleição para o chefe do Poder Executivo, ele só pode se reeleger para um mandato subsequente, ele não pode se eleger para um terceiro mandato subsequente. Para outros cargos, olha, se o chefe do Poder Executivo quiser concorrer a outro cargo, ele deve renunciar ao mandato 6 meses antes da eleição. Inelegibilidade reflexa ou em razão do parentesco, parente até o 2º grau do chefe do Poder Executivo não pode concorrer no território do chefe do Poder Executivo. Do militar, o militar, se ele quiser se eleger, se ele contar com menos de 10 anos, ele tem que se afastar. E se ele contar com mais de 10 anos, ele fica agregado. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. E lei complementar vai trazer os outros casos de inelegibilidade. Tranquilo? Tranquilo. Nós temos um negócio chamado AIME. AIME, professor? Tem que decorar isso daí, AIME. AIME é ação de impugnação de mandato eletivo. É a AIME. Olha aqui, ó. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. AIME é assim, cara. Você quer impugnar um mandato eletivo, você tem até 15 dias depois que o candidato é diplomado para ir lá na Justiça Eleitoral e dizer, ei, tá errado. Só que tem que levar o quê? Provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Você filmou alguém comprando voto. Você chega lá na Justiça Eleitoral, ei, Justiça Eleitoral, quero impugnar aqui esse mandato aqui, porque ele se elegeu comprando voto. E aí você ajuiza uma ação chamada AIME. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Como assim, professor? Cara, o que a Constituição está dizendo assim, você pode denunciar abuso do poder econômico, corrupção ou fraude? Pode. Você tem que levar provas daquilo que você está alegando. Por isso que a Constituição ela exige o segredo, porque às vezes a denúncia ela pode não dar em nada, principalmente se ela for temerária ou de manifesta má-fé. Uma ação temerária é aquela ação sem cuidado, pô. Você está denunciando por denunciar. E de má-fé você só quer prejudicar. Você, se fizer isso, você responde, beleza? Na forma da lei. Mas se você tiver provas, pode denunciar. Tranquilo, galera. Tem que saber isso daqui, isso cai em prova. Principalmente grava esses 15 dias aqui contados da diplomação. Isso daqui mudou agora no texto constitucional. Mudou recentemente, emenda constitucional 111. Isso aqui tem que saber, só dar uma lida na literalidade. Turma, olha aqui, ó. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais
as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições. O que isso significa, galera? Ei, você sabia que agora, junto com uma eleição municipal para prefeito e para vereador, você pode ser chamado a opinar sobre questões locais, desde que a Câmara de Vereadores envie para a Justiça Eleitoral até 90 dias antes do pleito. Ainda não aconteceu isso, não foi? Você, por exemplo, que votou para prefeito e vereador ano passado, foi ano passado, você não foi chamado a opinar ainda aqui no Amapá, por exemplo, é ou não é? Mas pode ser que você seja chamado a opinar sobre questões locais. As manifestações favoráveis ou contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 2 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio ou televisão. Beleza, quer defender as coisas lá dessas consultas populares, não vai usar rádio e TV e vai ser feito durante as eleições. Por que eu estou só lendo isso daqui? Porque quando a banca cobra isso daqui em prova, é só para você saber que houve a mudança do texto, que é possível as consultas populares concomitantemente às eleições municipais. Por favor, eleição municipal. Por exemplo, ano que vem vai ter eleição geral para presidente, governador, deputados e senadores, né? Não tem essas consultas populares, é só na consulta da eleição municipal. E aí, olha, essa é a parte que me interessa. Ei, para você fechar direitos políticos, você precisa saber de perda, suspensão e cassação. Primeiro, a Constituição fala assim, ó, é vedada. Quando você escuta essa palavra, vedada, você sabe que isso é proibido, né? O que é vedada? A cassação de direitos políticos. Cassar direitos políticos é assim, é tirar para sempre os direitos políticos. Os direitos políticos, eles são tirados de maneira arbitrária para sempre. Isso é cassação. Isso não existe hoje na sistemática constitucional. Só que é possível perda e suspensão? É possível. E aí nós temos que decorar quais são os casos de perda ou suspensão. Presta atenção. A Constituição, ela não diz o que é perda e o que é suspensão. Ela diz, olha como ela fala, cuja a perda ou suspensão se dará nos casos de. Ela não diz qual é o caso de perda e qual é o caso de suspensão. Ela não diz. Como ela não diz, a gente vai presumir alguns que são perda ou suspensão, a gente vai ver depois. Por exemplo, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Cara, perdeu a nacionalidade brasileira, naturalizado. Ele perde os direitos políticos? Perde. 2. Incapacidade civil absoluta. Presta atenção. Incapacidade civil absoluta. Não é incapacidade civil relativa. É incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Ei, isso daqui cai demais. Na tua prova vai dizer condenação civil. Condenação civil não é condenação criminal. Condenação criminal é aquela feita no âmbito do direito processual penal após uma ação penal. E outra, condenação criminal não é prisão, turma. Porque você já imagina numa condenação criminal que a pessoa vai ser presa. Se eu fui preso, seja temporariamente ou após uma ação penal, numa sentença penal condenatória, não significa necessariamente que eu estou condenado. Agora, se há uma sentença penal condenatória que determinou a prisão, eu estou condenado criminalmente. Mas também há sentenças criminais de um juiz que transitam em julgado que não condenam a prisão, condenam a prestação de serviços alternativos, condenam a multa. Então, o que a Constituição está dizendo é que a condenação ela é criminal, não importa se a pessoa está presa. O importante é que os efeitos da condenação eles ainda estão rolando. Por exemplo, numa pena de multa, numa condenação criminal, enquanto eu não pagar a multa, a minha punibilidade ela não extingue. Se ela não extingue, os efeitos da condenação estão rolando, entenderam? Então, fica ligado nisso daí, ó. Outra, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º. Escusa de consciência, lembra disso daí, né? A obrigação legal a todos imposta, eu posso me recusar a cumprir se eu tiver alguma opinião política, filosófica, uma crença religiosa, posso. Mas se a lei trouxer uma prestação alternativa,
e aí eu não cumpri a prestação alternativa, eu vou ter a perda dos direitos políticos. E improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Tem uma lei, Lei 8429 de 92, que fala da lei de improbidade, fala dos prazos de suspensão dos direitos políticos, perfeito? Professor, como é que eu gravo isso daqui, ó? Diz assim, ó. Tem uma pergunta aqui. Professor, se o militar for concorrer com menos de 10 anos de polícia, ele não volta se ele fizer outro concurso para a polícia militar passar? Ele pode... sim, claro. Presta atenção. Imagina que eu sou militar, né? E aí eu tenho menos de 10 anos, quero concorrer. Eu posso concorrer? Posso, mas eu sou afastado da polícia militar de maneira definitiva. Fui afastado, eu volto? Não. Professor, mas aí apareceu um outro concurso público, eu fiz o concurso público, passei de novo. Eu posso voltar? Agora pode, pô. Fez outro concurso, pode. Entenderam? Inclusive, tem gente aqui no Amapá, parece que já fez isso, já me contaram essa história. O que foi que o cara fez? Ele tinha menos de 10 anos, soldado, tinha menos de 10 anos, saiu para concorrer a um mandato eletivo. Quando ele tentou voltar, não teve mais jeito. Não voltou. Só que aí ele fez outro concurso público. E aí, como ele fez outro concurso público, passou. Foi chamado de novo para ser soldado. Pode? Aí pode, galera. O que ele não pode é retornar para o mesmo cargo que ele tinha antes de concorrer. Como ele tinha menos de 10 anos, a Constituição é clara. Ele não volta para o mesmo cargo. Perfeito? Agora, se ele fizer outro concurso público, o bicho pode voltar quantas vezes ele quiser. Mas dá um trabalho desgraçado, né? Não dá um trabalho da porra. Você... Ele nem se elegeu. Concorreu, foi afastado definitivamente, né? E aí fez um concurso público de novo, fez um curso de formação de novo, passou pelo estágio probatório de novo. Enfim, doidice, né? Cada um, né? Olha, presta atenção. Cassação de direito político é o quê? Vedado. Agora, a suspensão, a doutrina diz aqui, ó. Olha, presta atenção. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos, transitada em julgada, perfeito? Não é condenação administrativa, não é condenação civil, é condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos. Prática de ato de improbidade administrativa e incapacidade civil absoluta. E a perda, professor? Cancelamento da naturalização por sentença, recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos, bem como prestação alternativa, tranquilo? E aí nós temos. Para fechar, galera, artigo 16, anterioridade eleitoral. Diz assim, ó. A lei que alterar a lei eleitoral entrará em vigor quando? Na data de sua publicação. Presta atenção. Lei eleitoral, ela entra em vigor, ela passa a valer na data da sua publicação. Mas ela não se aplica, olha, à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Professor, não entendi. Imagina que a eleição do ano que vem, de 2026, estou imaginando, não sei se essa data é correta, é no dia 5 de outubro de 26. Imagina que hoje vai ficar datado, mas vou colocar como exemplo, 30/9 de 25. Imagina que hoje é publicada uma lei eleitoral. Ela entra em vigor nessa data, entenderam? 30/9 de 2025, que é hoje. Pergunto para vocês, nesse meu exemplo, ela se aplica na eleição do ano que vem, sim ou não? Se aplica, por quê? Porque a eleição do ano que vem, ela tem um prazo maior que um ano. É isso que está dizendo, né? Ela vai ocorrer com um prazo maior que um ano. É ou não é? 30/9 ainda não é 5/10. E aí está no prazo, é mais de um ano, então ela se aplica. Mas imagina que uma lei é publicada, a eleição, olha, é 5/10, olha aqui, ó, a eleição é 5/10 de 26, no meu exemplo. Imagina que não é 30/9 que ela é publicada. Imagina que ela é publicada no dia 10/10 de 25. Ela vai se aplicar nessa eleição de 2026? Não, ela não vai se aplicar. Apesar dela entrar em vigência no mesmo dia que ela é publicada, olha aqui, ó, a lei que alterar o processo eleitoral entrar em vigor na data de sua publicação, ó, ela vai entrar em vigor aqui, ó. Mas ela não vai se aplicar na eleição de 26, por quê? Porque ela foi publicada com menos de um ano para a eleição. Entenderam isso daqui? Ei, tem que entender isso daqui, ó. A lei eleitoral, ela entra em vigor na data que ela é publicada, mas ela só se aplica à eleição que for realizada com mais de um ano da
data que ela for publicada. Nesse meu exemplo, é ou não é menos de um ano? É menos de um ano. Então ela se aplica na eleição de 26? Não se aplica. Inclusive, vocês que são aqui do Amapá, que estão assistindo, sabem que um dia desse mudou. Mudou 4 deputados de estado federais, não foi? Qual foi a ideia? Foi por causa da mudança da lei eleitoral. A mudança da lei eleitoral, que no resultado, deu um resultado, só que como ela foi publicada com menos de um ano para a eleição de 22, ela não deveria ser aplicada nessa eleição e ela foi aplicada. E aí, como o STF reconheceu isso depois, mudou a contagem de votos, aí mudou deputados, entenderam? Tranquilo? Tranquilo, entendi, professor. Para fazer uma questão aqui, ó. Olha essa questão de 2025. Olha essa questão aqui, galera. Essa questão é maravilhosa. Diante da Constituição Federal e jurisprudência do STF, emenda constitucional que introduza alterações no processo eleitoral entra em vigor. É mudança na lei eleitoral, na regra eleitoral, ela entra em vigor quando? Na data da sua publicação. A gente viu isso agora. Olha. Ela entra em vigor na data de sua publicação. Então você olha aqui, ela entra em vigor um ano após a sua publicação, é errado. Ela entra no ano seguinte ao da publicação? Não, tá pedindo aqui, ó, ela entra em vigor. Diz assim, ó, na data da sua promulgação, salvo previsão expressa em sentido contrário, é errado. Que se aplica às emendas constitucionais. Olha a letra D, diz assim, ó. A letra D diz assim, na data de sua promulgação, ok, não se aplicando às suas disposições a regra da anterioridade eleitoral, errado. Restrita à legislação infraconstitucional que altere o processo eleitoral. Cara, a Constituição, ela fala a lei, olha, né? A lei. Mas uma emenda constitucional, ela se aplica, o princípio da anterioridade eleitoral se aplica. Olha aqui, ó. A letra E diz, na data de sua publicação, devendo observar, no entanto, a regra da anterioridade eleitoral, pela qual não se aplica a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Maravilha, letra E, galera. Ei, caiu recentemente, essa prova aqui, ela é de agosto. A gente está no final de setembro, ela correu no meio de agosto. Então, o mais recente possível, a FCC cobrando anterioridade eleitoral. Cara, tem que saber a dinâmica da anterioridade eleitoral. Mudou a lei eleitoral, entrou em vigor, passa a ser aplicada. Só que ela não se aplica para se a eleição ocorrer com menos de um ano dessa mudança. Tem que ocorrer com mais de um ano. Né? Por exemplo, se for publicada hoje, ela se aplica, a eleição do ano que vem se aplica, porque a eleição é no primeiro domingo de outubro, né? Primeiro domingo de outubro e a gente ainda não está no primeiro domingo de outubro. Tem mais de um ano para o primeiro domingo de outubro. Então, letra E correta. Olha essa questão, olha, letra E correta. Olha essa daqui, ó. Atenção, considere a Constituição Federal de 88 para responder a questão. Diz assim, ó. Considere a seguinte situação hipotética. Atual governador do estado do Rio de Janeiro pretende concorrer a cargo de presidente da República nas próximas eleições que ocorrerão em 2026. Sua esposa pretende entrar para a política e tem o sonho de concorrer na eleição de 2028 para o cargo de prefeito da cidade onde residem. Com base apenas nas informações fornecidas, na situação hipotética narrada, o atual governador do estado do Rio de Janeiro, para concorrer ao cargo que pretende, o que ele tem que fazer, galera? O que o governador do estado do Rio de Janeiro, nessa questão, ele tem que fazer? Ele é governador e ele quer concorrer o quê? Ele quer concorrer, olha, a presidente da República. O que ele tem que fazer? Hein? Ele é governador e ele quer concorrer ao cargo de presidente. Um cargo diferente, né? Se é um cargo diferente, ele tem que renunciar. Quanto tempo? Até 6 meses antes do pleito. Sim ou não? Bora achar. Letra A diz assim, ó. Deve renunciar ao seu respectivo mandato até 6 meses antes do pleito? Correto. Até aqui está correto. Então, bora ver as outras. B. Deve renunciar ao seu respectivo mandato até 4 meses? 4 meses não. Está escrito bem aqui, ó. 4 meses? Não. 4 meses não. Não existe, né? Esse negócio de 4 meses. É até 6 meses antes do pleito. A C diz assim, ó. Deve renunciar ao seu respectivo mandato até 6 meses? Ok. Até 6 meses, ok. Olha aqui, ó. Está escrito aqui 6 meses, aqui 6 meses. Letra D. Bora ver a letra D. Diz assim, ó. Deve renunciar ao seu respectivo mandato até 4 meses? 4 meses não. 4 meses está errado. Então você já eliminou 2, só sabendo isso. A sexta. Não precisa renunciar ao seu respectivo mandato, também está errado. Por que está errado, professor? Porque se ele vai concorrer a um mandato diferente,
ele deve renunciar até 6 meses antes. Já sabemos a regra do governador. Agora, vou passar o marca-texto aqui, ó. A mulher dele, a sua esposa, a cônjuge, pretende entrar para a política. Entrar para a política significa que ela não tem mandato, né? E ela quer concorrer nas eleições de 28, né? Só que 28, ele vai ser governador ainda? Não, ele vai ter renunciado, sim ou não, para concorrer ao mandato de presidente. E aí eu pergunto para vocês, ela pode se eleger ao cargo de prefeita? Pode. Por quê? Porque ele não vai ter mais mandato. Bora ver. Diz assim, letra A, deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito, ok. Enquanto sua esposa será elegível em 2028, ainda que seu marido venha a exercer o mandato de presidente da República, Correto, né? Como assim? Ah, não, presta atenção, tá errado isso daqui. Tá errado. Por quê, professor? Porque ele vai se eleger presidente em 2026, sim ou não? E ela quer se eleger em 2028. Presta atenção, aqui ele já é presidente. Se ele já é presidente, ela não tem nenhum mandato, ela não pode concorrer a nenhum mandato no Brasil todo. Se ele for presidente, ela não pode concorrer a nenhum mandato no Brasil todo. Isso é tudo uma questão de data, né? Se ele se eleger presidente em 2026, ela não pode concorrer a nenhum mandato em 2028 no Brasil todo, porque inelegibilidade reflexa do cônjuge do chefe do Poder Executivo. Essa questão ela é boa, né? Essa questão ela é maravilhosa. Olha a letra C, diz assim, ó. C, deve renunciar... Deixa eu colocar direito aqui. Vou colocar um marca-texto amarelo. Deve renunciar... Marca-texto, doido. Marca-texto. Deve renunciar ao seu respectivo mandato até 6 meses antes do pleito, enquanto sua esposa será inelegível em 2028, caso seu marido venha exercer o mandato de presidente da República. Questão maravilhosa, galera. Questão da FCC que resume praticamente o que a gente viu sobre inelegibilidade reflexa. Bora resumir a questão. Governador, se ele quiser concorrer a outro cargo, deve renunciar, né? Caso eleito, presidente da República, ele torna inelegível todos os parentes em todo o território nacional, até o 2º grau, para qualquer mandato eletivo pelo princípio da inelegibilidade reflexa. FCC, ela tá pegando pesado em direitos políticos aqui, tô. Ela tá pegando pesado, fica atento aí, né? Questão boa, né? Questão boa. Já fiz essa segunda aqui, já fiz essa terceira, já fiz essa quarta aqui. Bora fazer essa daqui pra gente fechar. Bora fazer essa daqui que é menor, né? Fazer essa sexta aqui, ó. Presta atenção, também questão de 2025, só questão de 2025, galera. Diz assim, ó. Joaquina pretende se candidatar a governadora do estado, onde tem seu domicílio eleitoral nas próximas eleições. Se eleita, seu mandato poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Galera, tá perguntando aqui da AIME. Ação de impugnação de mandato eletivo. Perfeito? Ação de impugnação de mandato eletivo. Até qual prazo que pode impugnar o mandato eletivo? Até qual prazo? Bora aí que vocês lembram. 15 dias, né? É ou não é? Então você elimina essa letra B, porque está dizendo 30 dias. Elimina a letra C, que está dizendo 30 dias. Perfeito, professor. Aqui tem 15 dias, olha. Olha aqui 15 dias. Olha, 15 dias. Aqui 15 dias e aqui 15 dias. Mas pergunto para vocês. É 15 dias a partir da posse ou da diplomação? Da posse ou da diplomação, galera? E caso ele fosse governador, ela prefeita, poderia estar fora da circunscrição? Não, presta atenção. Circunscrição, ela é do maior para o menor. Como assim? Se eu sou governador de um estado, a minha esposa é prefeita de uma cidade dentro do estado, ela está dentro da circunscrição do meu mandato, entenderam? E aí, professor? Ela pode, se já tem um mandato eletivo, vir à reeleição no estado, no município desse estado que eu sou governador, só se ela vier à reeleição. Mas se eu já sou governador, ela pode concorrer ao mandato de prefeita dentro do estado em que eu sou governador? Não. Por quê? Porque ela está dentro da minha circunscrição. Mas olha essa situação.
Eu sou prefeito de um município. Imagina o Amapá aqui. Sou prefeito do município de Santana. E aí a minha esposa quer concorrer ao cargo de governadora. Pode? Pode. Por quê? Porque a minha circunscrição é o município. E ela quer concorrer o quê? A um mandato estadual, que é mais abrangente. Aí pode. O que não pode é o contrário. Se eu já tenho a circunscrição maior, não pode o meu parente até segundo grau concorrer dentro da minha circunscrição. Tem que ficar ligado nesse detalhe. Presta atenção. É da posse ou da diplomação? É da diplomação, galera. Então você risca aqui a letra A, que diz posse, e risca aqui a letra D, que diz posse. Galera, tem que decorar isso, né? 15 dias contados da data da diplomação. Sobrou qual, professor? Sobrou a letra E, sobrou a letra E, né? Sobrou a letra E, só sobrou a letra E. Olha aí, ó. Eleitoral no prazo, olha, presta atenção. Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, tramitando a ação em segredo de justiça correto, é o que diz o texto, é a AIME, né? AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Deve ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Questão letra E, de empréstimo consignado, que você vai fazer quando for servidor público, comprar aquela o quê? Aquela motinha. Olha essa daqui, ó. Outra questão de 2025. Porra, professor, a FCC parece que gosta de direitos políticos. Presta atenção. Atenção, considere a Constituição Federal de 88 para responder a questão. Adalgisa, 35 anos de idade, está exercendo seu primeiro mandato como governadora do estado X desde 2022 e deseja, em 2026, ser candidata à reeleição. Mário, 40 anos, vizinho de Adalgisa e vencedor das eleições de 2024 para a prefeitura do município Y, onde reside, manifestou interesse em também se candidatar em 2026 a governador do estado X, com base apenas nas informações fornecidas. Ei, galera, a Adalgisa, ela já é governadora do estado e ela quer concorrer ao quê? Ela quer concorrer à reeleição. Ela está no primeiro mandato e ela quer concorrer à reeleição. O que ela tem que fazer, galera? Primeiro, ela já é ocupante de cargo no chefe do Poder Executivo. Ela está no primeiro mandato. Ela pode concorrer à reeleição? Pode. Ela precisa renunciar? Não. Se eu sou ocupante do mandato e venho à reeleição, eu não preciso renunciar. Agora, o Mário, que é vizinho dela, o Mário, olha aqui, ó, ele é vizinho e ele é vencedor nas eleições de 24 para a prefeitura do município Y. Ele quer concorrer ao quê, ó? Ele quer se candidatar em 2026 ao governo do estado X. Isso parece alguma coisa para vocês? Parece alguma situação específica que o governador vem candidato à reeleição, ele não precisa renunciar na eleição do ano que vem, né? Ele continua no mandato e aí ele pode concorrer à eleição? Pode. E aí, se um prefeito quiser concorrer ao governo, ele precisa fazer o quê para concorrer? Já que ele vai concorrer a outro cargo, ele é chefe do Poder Executivo, ele tem que renunciar. Isso lembrou alguma coisa de vocês? Lembrou? Letra A. Adalgisa não poderá ser reeleita? Pode, claro que pode. Por que ela pode, professor? Porque ela está no primeiro mandato. E Mário, para concorrer ao cargo que almeja, deverá renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito. Essa parte está correta, mas está errado, porque a Adalgisa ela pode se reeleger. B. Poderá ser reeleita para um único período subsequente e Mário não poderá se candidatar ao cargo que almeja, ainda que renuncie ao seu mandato errado. Ele pode se candidatar. Se ele renunciar 6 meses antes do pleito, ele pode. C. Poderá ser reeleita para um único período subsequente, correto. E Mário, para concorrer ao cargo que almeja, deverá renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito, correta. A letra C, galera. A letra C é a correta. É isso mesmo. A Adalgisa, ela pode ser reeleita para um único mandato subsequente, já que ela está no primeiro mandato, mas ela precisa renunciar. Renunciar não, presta atenção, eu estou confundindo. Ela pode ser reeleita, mas ela não precisa renunciar. O Mário, como ele vai concorrer para um mandato diferente do prefeito que ele ocupa, ele tem que renunciar até 6 meses antes. Tranquilo?
A letra D está errada. E a letra E está dizendo que Mário poderá concorrer ao carro que almeja. Aí diz aqui, ó, o que está errado na letra E? Independentemente de renunciar, errado. Ele tem que renunciar 6 meses antes, porque é um mandato diferente, é um cargo diferente. Tranquilo, galera? Tranquilo, professor. Tranquilíssimo. Show de bola. Bora fechar aqui, galera. Direitos políticos. Direitos políticos, fechamos. Tem muitas questões aí no material de vocês, para vocês façam. Então a gente fecha aqui direitos políticos. Próxima aula, vou dar uma aula para vocês de Estado de Defesa, Estado de Sítio e Segurança Pública e Forças Armadas, que eu acho que é essencial para uma prova de oficial da Polícia Militar, você saber todas essas regrinhas sobre segurança pública. Tranquilo? Show de bola? Show de bola. Então a gente se vê na próxima aula.